A paz do Senhor, irmãos e irmãs queridos do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos filhos e filhas de Deus e estamos firmados nesta esperança, nessa fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Estamos caminhando como ovelhas no meio de uma crise, de problemas, de lutas, de luto, de lutas, de enfermidades, pessoas hospitalizadas, mas caminhamos pela fé, crendo que não estamos sozinhos nesta caminhada. Graças a Deus por isso. Vamos orar a Deus. Pai eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós buscamos a tua face, Senhor, no poder e na graça do Espírito Santo, segundo, ó Deus, a tua palavra que não pode falhar, Senhor Deus. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. Aleluia. E a tua palavra diz que ela não voltará vazia. A tua palavra, ela cumpre os teus desígnios, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui para anunciar a tua palavra que há de confortar, de abençoar, de curar, de libertar pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, que as tuas mãos continuem estendidas sobre o Brasil, trazendo transformação em nosso país, ó Deus, trazendo cura, Senhor, trazendo emprego, Senhor, trazendo riqueza para o nosso país, trazendo melhores hospitais, ó Deus, abençoando todos os profissionais de saúde, ó Deus, todos os pesquisadores, ó Deus, todas as pessoas envolvidas, ó Deus, com o tratamento de saúde das pessoas. Ó Deus, traz melhores escolas, ó Deus, abençoa todos os estudantes da nossa terra, Senhor. Rogamos que tenhas misericórdia, ó Deus, que o Senhor possa limpar a nossa nação dos roubos, ó Deus, de toda a corrupção, ó Deus, dos tráficos, ó Deus, de influência, tráfico de drogas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, ó Deus, limpa a nossa terra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Com muita alegria estou aqui, com muita satisfação para pregar a palavra de Deus para os irmãos, para as irmãs, e numa tentativa de unir fé e ciência, demonstrando como, mais uma vez, é importante a gente saber como é que funciona o nosso corpo, não é? Esse corpo, imagem e semelhança de Deus, que Deus colocou o seu Espírito Santo dentro de nós, esse cérebro maravilhoso que Deus nos concedeu e que deve funcionar como uma ferramenta, como instrumento de adoração e de louvor ao nosso Deus e Pai. Então, o título da nossa pregação nesse momento é o funcionamento do nosso cérebro enquanto oramos. Como é que funciona o cérebro humano enquanto a gente está em oração? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Não significa que você vai fechar os olhos e vai sair por aí orando, mas eu estou me habituando a orar em todas as oportunidades que eu estou com o tempo livre. Assim, eu oro no elevador, eu oro enquanto estou na sala de espera, eu oro dentro de um transporte público, eu oro quando estou caminhando pela rua, com os olhos abertos, prestando atenção, mas eu estou orando a Deus. Oro pelo médico quando eu vou ao médico. Eu estou sempre orando, porque orai sem cessar. E pesquisadores brasileiros e estrangeiros da área de saúde estão concluindo que a oração ajuda na recuperação da saúde dos doentes.
pessoas adoecidas, grupo de pessoas adoecidas, dividido em duas partes. O grupo que recebe a oração se recupera mais rápido que o outro grupo. Pessoas de fé e que oram, que passam pela mesma cirurgia de outras pessoas que não oram, que não exercem a fé, essas pessoas de fé se recuperam mais rápido. A oração, a fé e a esperança liberam hormônios nos corpos enfermos e nos corpos que não estão enfermos também. Pessoas otimistas têm uma expectativa de vida maior e com mais qualidade de vida, se elas são otimistas, se elas têm um olhar diferente para a vida. A meditação diária funciona como uma terapia preventiva para o bem-estar biopsicossocial e espiritual dos praticantes. Nesse momento que nós estamos vivendo, de tanta depressão, de ansiedade, de doenças, de tristeza, de pânico, olha, devemos intensificar a meditação, a oração, ensinar as pessoas a orarem, a buscar a presença de Deus, a meditar a palavra. É um treinamento para o cérebro, como ficou demonstrado em inúmeros exames de ressonância magnética. O neurocientista Dr. Newberg diz que o nosso cérebro é capaz de se comunicar com Deus. Aqui, atrás, acima da nossa orelha, nessa direção, está a glândula pineal. Os neurocientistas dizem que aqui está o ponto de Deus. O ponto de Deus. Então, a oração e a meditação podem modificar todo o sistema neurológico de cada homem, de cada mulher. Há um aumento de atividades no lobo frontal, que está mais ou menos aqui no meio da nossa cabeça, e na área da linguagem do cérebro. Olha como Deus nos fez de maneira maravilhosa, de maneira tremenda. Já a parte posterior do cérebro, a região parietal, que está um pouco mais aqui atrás, ela é também muito importante, porque ela se silencia quando estamos em comunhão com Deus. Há um relaxamento dessa região parietal. Fica em profunda sintonia com a divindade. É a área responsável pelo entendimento do meio ambiente, do corpo e do espaço que nós estamos. É um diálogo interno do nosso corpo com Deus. Deus nos fez dessa maneira que o salmista diz no Salmo 139, maravilhosamente extraordinário, né? Por isso que Deus acompanhou a gestação das nossas mães, né? É por isso que Deus estava diariamente registrando o nosso desenvolvimento ainda no ventre materno, né? Há uma experiência neurológica de vinculação com Deus. Você já reparou, quando acontece alguma coisa, geralmente a gente estende as mãos assim para a cabeça, o carro bateu, pegou fogo em alguma coisa, você estende as mãos assim, porque o homem e a mulher foram criados para se conectar com Deus, e essas são as regiões da conexão com Deus. Então, essa experiência de vinculação com o divino que se faz pelo nosso sistema cerebral. Então a pessoa consegue coabitar consigo mesma. Isso é tão interessante, irmãos, isso é tão profundo.
coabitar consigo mesmo, de forma integrada na comunhão com Deus, estado em que sente acolhimento e que descobre o sentido da vida e a vida com sentido. A pessoa encontra o seu eu verdadeiro e entende que quando oferecemos o melhor tempo para a nossa espiritualidade, a espiritualidade dá o melhor dela para nós. Quando saímos do nosso quarto de oração, do nosso momento de meditação, de oração, nós vamos sair recompensados, que a própria espiritualidade, o nosso corpo devolve as coisas boas para nós, aleluia. No precioso tempo de oração particular, ali é o lugar que nós confessamos os nossos pecados, que nós perdoamos as pessoas, os nossos devedores, que nós adoramos a Deus, que nós oramos, cantamos. E quem conversa no secreto com Deus tem o que falar publicamente. Quem não ouve não tem o que falar para os desesperançados dos nossos dias, para as pessoas sofredoras que estão ao nosso redor. Então, irmãos e irmãs, fomos criados com imagem e semelhança de Deus, da melhor forma possível, para realizar os propósitos dele aqui na terra. 1 Coríntios 2,16 diz que temos a mente de Cristo. Isso não é fabuloso para você? Temos a mente de Cristo. A cada ato criativo do Gênesis, nós lemos: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas no ato da criação humana, Deus reuniu-se em equipe. E o verbo está no plural: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Olha só, Deus se reúne em equipe, em comunidade, e logo depois encontramos a expressão, logo depois da criação: e viu Deus que era muito bom. Viu Deus que era muito bom. Deus nos criou com imenso cuidado, como registra a palavra de Deus. Deus criou você com imenso cuidado. E Deus, ao olhar para você, Ele viu que era muito bom. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos as riquezas de Deus dentro de nós. Coisa maravilhosa isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Somos tão importantes para Deus que Deus decidiu vir habitar em nós. Fomos criados para vivermos em comunhão com Ele. Deus colocou na natureza a sua farmácia. Deus tem uma grande farmácia que é a natureza, com alimentos e ervas medicinais à nossa disposição. Em nosso interior, um maravilhoso laboratório que produz numerosos hormônios para o nosso equilíbrio físico, emocional, espiritual. Tudo é produzido dentro de nós. Mas se nós decidirmos o contrário, nós vamos produzir hormônios que nos dilaceram, que nos matam. Então Deus nos criou cheio de conexões para nos conectarmos com Ele, sem satélite, sem GPS, sem custos financeiros, sem intermediários. A linha está aberta para nós todos, para todos nós. Está provado cientificamente que o nosso aprofundamento na oração, na meditação, na gratidão, no silêncio, nos põe em sintonia com o nosso interior e nos ajuda na organização da nossa vida interior.
Quando lemos o Salmo 19, a excelência da criação, e nos dedicamos à contemplação das obras de Deus, sentimos-nos envolvidos na extraordinária graça de Deus. Que salmo lindo é o Salmo 19. As atividades do nosso lobo parietal são reduzidas e há um esvaziamento dos nossos interesses egoístas. Perde-se o sentido de espaço e tempo e você fica sob o controle do Espírito Santo de Deus, que ora conosco e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você nem percebe o tempo passar, você esquece de todos os compromissos naquele instante que você reservou para estar com Deus. A sua alma descansa em Deus. E quando a nossa alma descansa em Deus, surgem os insights, surge a criatividade, surge a intuição, o discernimento, né? Tudo entra em atividade. Isso é maravilhoso, isso é bonito demais. À medida que disciplinamos a nossa vida de oração, os bloqueios irão desaparecendo, juntamente com os traumas, as nossas inseguranças, os nossos temores, rejeições, ansiedades, vão despovoando a nossa vida. Vamos sim, lançando todas as nossas ansiedades nas mãos de Jesus, nos ombros de Jesus, e verdadeiramente passamos a acreditar que somos mais importantes do que os pardais, mais importantes que o lírio do campo, mais importante que as folhas que caem da árvore, mais importante que os fios de cabelo que caem. Graças a Deus por isso. É interessante destacar que o abastecimento da nossa espiritualidade sempre acontece de maneira oculta, como na oração, no jejum, na ajuda ao próximo. São atividades silenciosas, secretas. São fontes silenciosas que jorram água na nossa vida espiritual. Em várias oportunidades, o nosso mestre demonstrou aversão à publicidade, para evitar desgastes desnecessários com a incredulidade dos seus opositores. Diz a Bíblia que ele não pôde realizar obras extraordinárias em Nazaré, sua cidade natal, por causa da incredulidade dos seus habitantes. Mateus 13, 58. O reino de Deus se manifesta sempre silenciosamente, sempre de maneira oculta, mas sempre agindo. Registre-se mais uma vez que o ministério de Jesus começou lá no deserto, sozinho no deserto. Ele habituou-se a se levantar de madrugada e a dirigir-se sozinho para os lugares isolados. Às vezes orava a noite inteira, diz a Bíblia. Nos lugares ocultos de oração, o importante supera o urgente. Nesses lugares, a sinceridade desmonta o exibicionismo, desmonta os fingimentos que todos nós carregamos. Somos submetidos à ressonância do Espírito de Deus. Esses lugares são lugares de esvaziamento, de onde somos virados pelo avesso. E quem vence, irmãos, no secreto, vence no público também. Graças a Deus. Entra no teu quarto, diz a Bíblia. Fecha a porta e fala com teu pai. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará.
aqui se aquieta no Senhor. E a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos refugiamos em nosso quarto de oração e nos silenciamos diante do nosso Pai. É o lugar de confidências. É como se estivéssemos no ventre materno, com todas as conexões com a nossa fonte extraordinária, nossa mãe. Sim, meus irmãos e irmãs, o quarto de oração é como o coração, que bombeia o sangue, que irriga os demais órgãos, especialmente o nosso cérebro, que é irrigado com o bombeamento do nosso coração. O verbo concordar vem do latim concordes, coração. É por isso que as nossas palavras precisam estar em conformidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus é melhor que a nossa vontade. Precisamos sempre recordar, ou seja, trazer de novo ao coração. Recordar vem de coração. Trazer de novo ao coração, sabendo de cor os princípios das Sagradas Escrituras. Acima de tudo, esse é o momento para se trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O recanto de oração é um espaço dos corajosos, dependentes exclusivamente de Deus. E coragem, irmãos, deriva também de coração em latim. É um espaço cheio de sentimentos purificadores. Na palavra coração está a palavra ação. Buscar a Deus de todo o coração envolve a nossa totalidade. Quando aprendo a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, o verbo amar assume uma dimensão transcendental. Se você tirar o A, aparece a palavra mar, mar de bênçãos. E nos aprofundamos de um sentimento oceânico, e nos apropriamos de um sentimento oceânico, nos apropriamos de eternidade. Sou eu e Deus, nadando nas águas profundas da comunhão. No meio do nome Deus está eu, o pronome eu que se imerge na divindade, que é envolvido por ela. Em Ezequiel 47, 1 e 2, terminando, nós tiramos as seguintes expressões: me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, águas que me davam pelos lombos, águas que deviam passar a nado, águas purificadoras, águas que alimentam o ecossistema, águas que saem do santuário de Deus. Jesus trouxe vida abundante, vida plena, vida com dignidade, que se obtém no quarto de oração, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. Vamos colocar o nosso cérebro, tudo que Deus, as riquezas de Deus, para atuar em harmonia com a graça de Deus, em oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Você é importante para Deus, você é bênção de Deus. Amém. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, irmãos e irmãs, com todo Israel de Deus na face da terra. Amém.